Bom dia, graça e paz, bom dia. Como é bom poder despertar, como é bom poder estar vivo, como é bom poder jejuar. Eu não sei quantos de vocês estão fazendo jejum pela primeira vez, mas para aqueles que estão fazendo a primeira vez, eu imagino que você está tendo experiência assim distinta, com certeza. Tem aqueles que jejuam a primeira vez e fica maravilhado. Tem aqueles que ficam desesperados, porque deixou algo que dá prazer, né? A boa notícia, mesmo depois de tanto tempo fazendo jejum, essas coisas vão continuar acontecendo. A altura que fazemos jejum e está tudo tranquilo. A altura que fazemos e não está assim tão tranquilo, né? Então, isso também acontece com aqueles que já estão jejuando há muito tempo. Hoje, o nosso quinto dia. Fala a verdade, não dá uma sensação de até aqui me ajudou Deus Todo-Poderoso? Porque essa é a verdade. Até aqui nos ajudou o Senhor. É o nosso quinto dia de jejum, oração, contrição, adoração, louvor, etc. E relembrando, nós estamos aqui dedicando esses 21 dias de jejum para gozarmos da harmonia, da comunhão e prática com aquilo que criamos. E talvez a pergunta vem, mas que nós criamos, meu Deus? O que você viu do primeiro dia até o dia de hoje é o que cremos, né? O jejum com compromisso, quando nós pensamos que nós perdemos muitas coisas em nossas vidas, por quê? Porque não assumimos. Quando nós assumimos o compromisso com Deus de verdade, nós entendemos isso. Nós vamos querer que esse leque cresça, né? Então eu não foquei, Senhor, até aqui eu não fiz como eu devia fazer. Então é o compromisso. Nós temos um compromisso e da onde sai? Nós somos imitadores de Cristo, né? Então para nós é doutrina se comprometer com aquilo que é bom, verdadeiro, né? De boa fama, se algum não for. Este dia, por exemplo, nós estamos falando do jejum e jejum. Hoje nós ouvimos falar muito sobre jejum, né? O jejum intermitente. Alguns comentam ainda acerca do jejum de Gandhi, e talvez o que deveria vir na nossa mente puxa, o jejum de Gandhi. Isso é importante, é verdade, bastante importante. Eu sou da opinião que Gandhi aprendeu o jejum com os nossos irmãos da Inglaterra. Ele estudou lá, gente. Sabe que Gandhi, ele entendeu que os nossos irmãos tinham uma fé. Deu um nome para a nossa doutrina de vida. O nome que ele colocou lá foi uma filosofia de vida. Mas a frustração de Gandhi foi que ele não viu os nossos irmãos praticando isso. Puxa, vocês têm uma filosofia de vida tão linda, mas vocês não praticam essa filosofia de vida. Puxa vida. Isso mudou depois? Claro que não, né? Nós continuamos repetindo. Mas eu acredito que havia aqueles que jejuavam e talvez aí ele tenha aprendido. Não sei, confesso que eu nunca fui a fundo disso, mas ele foi um homem que jejuou em prol daquilo que acreditava, né? Das suas crenças. Ele tinha um nicho de crenças e em cima daquele nicho de crenças ele jejuou também. E eu já falei aqui com vocês sobre a intenção do jejum. E nós separamos 2 dias para falar sobre isso de forma distintas. Uma água, outra vinho, né? E agora, eu queria que nós nos detêssemos aqui nesse processo do que cremos. Por que nós falamos tanto desse negócio? O que cremos? O que cremos? O que é isso? Deus, há algum tempo atrás, para não falar alguns anos, começou a tocar no meu coração acerca daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós ouvimos e lemos, né? E claro, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que nós ensinamos algo e não fica, né? E de forma pastoral, eu pensei, temos que resolver isso. Por outro lado, eu também percebi que fora a Bíblia eu precisava ter algum outro material que a pessoa sentisse norteada, né? O que a gente crê acerca do jejum? O que a gente crê acerca do batismo?
que a gente crê acerca da mentira? Pá! O que a gente crê acerca da ideologia de gênero? Porque é um tema ético, né? O que a gente crê acerca da migração? O que a gente crê acerca da nova vida? A vida, não a vida pós-morte. Como é que funciona isso? O que a gente crê? Afinal, Jesus virá? Como é que é isso? Nós cremos nisso ou não? E esse catecismo, pronto, faltando poucas coisas para poder ficar prontíssimo. Ele já esteve mais longe do que agora. Mas Deus nos deu a oportunidade de usá-lo no nosso aniversário. Então saiu uma revista, vamos colocar essa palavra, com algumas edições especiais para o aniversário. E agora nós estamos usando também para esse jejum, e de igual modo, aqui ó, e de igual modo é o catecismo, e de igual modo é uma edição especial de jejum. Né? Então, aquilo que nós estamos jejuando é exatamente as nossas crenças em relação a Deus, a Jesus, a igreja. Né? O que nós queremos sobre a igreja? O que nós queremos sobre o ministério de mulher? Ainda é um tema bastante discutido, né? Alguns são totalmente contra, outros a favor, outros não vê base. Nós temos um ponto de vista acerca disso, fincado na palavra de Deus. O que nós cremos acerca do jejum, né? O que nós cremos? Vamos lá, então. Deus é tremendo, porque nós crescemos com as crenças que nós praticamos, né? Então, a igreja em Portugal cresceu com as crenças que ela pratica. Essas crenças que ela pratica têm um pano de fundo da igreja mãe, das igrejas mães, porque nós começamos com igrejas por trás, ainda temos, né? Mas a Igreja Congregacional de Chelas e a Igreja Batista Adoração e Vida de Santo André, uma junção. Vamos lá ver então isso, porque eu toquei nesse assunto. Cremos que a parte mais importante do jejum é o propósito que nos move a fazê-lo. Já falamos sobre isso. A intenção, né? Já comentamos. Um jejum sem propósito é como vaguear num túnel escuro. A Igreja Batista Adoração e Vida do Brasil lista 10 razões para se jejuar que praticamos. Cai dessa nossa igreja mãe. Bom, por que nós colocamos assim? Porque já estava, era o que estava inserido na nossa igreja mãe. Nós cremos e praticamos. Eu não vou ler todos, tá, gente? Porque eles estão todos aí, tá bom? Todos aqui, tá? Aleluia. Cremos que devemos jejuar e orar para estar com Deus. Esse é o primeiro ponto. Para estar com Deus. Cremos que nós devemos jejuar e orar para estar com Deus. Para interceder por vidas. Nós não vamos partir para uma guerra, para uma intercessão, assim, né? Vou aqui. A gente faz isso, é verdade. Mas eu quero realmente que o Senhor esteja pronto para... que eu esteja pronto para falar com o Senhor. Para interceder por vidas. Eu jejuo para interceder por vidas. Ponto. Nós jejuamos para renovar a nossa aliança com o Senhor. Isso é possível? É preciso renovar? É sim, meus amados. Nós vamos praticando, daqui a pouquinho a nossa fé cai. Nós precisamos jejuar para enfrentar Satanás. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Marcos 9:29. Nós vamos repreender o diabo, vamos prender os demônios da vida de alguém. Precisamos estar nesse processo de jejum, processo de oração. Por que nós jejuamos? Para repreender demônios, para enfrentar Satanás. Quando o nosso corpo físico enfraquece, o espiritual ganha força.
E a nossa luta com Satanás não é com esse corpo físico, é com o nosso corpo espiritual, é espiritualmente. É no mundo espiritual que vencemos Satanás. Quando eu venço Satanás no mundo espiritual, eu tenho êxito no mundo físico, né? Então, é um ponto que eu preciso estar sempre observando. O que mais que a gente quer acerca do jejum, pastora? Tá tudo aqui. Eu tenho prazer em falar, gente, verdade. Mas a gente precisa fazer esses vídeos com um tempo assim, paralelo, né? Onde ultrapassei. Então, ultrapassei no sentido que tem todo um processo de deixar isso pronto. Depois a Ana ainda vai olhar, ainda vai consertar, sabe, os concertinhos, e vai colocar em português, escrever em inglês, porque nós temos gente que fala inglês nos ouvindo, tá? Então, o problema não é querer falar, é ter um parâmetro que tem que chegar e parar. Isso já está ficando longo. Pai, nós queremos te dar graças, que o Senhor é muito bom e nos ensinou acerca de crenças que precisamos praticar, ter harmonia com ela e praticar. Eu gosto de pensar que nós precisamos ter comunhão com o que cremos. Quando eu tenho comunhão, automaticamente eu pratico. Pai, cada um aqui entenda que o jejum é uma prática cristã. É uma arma que o Senhor nos concedeu para termos vitória sobre Satanás. Oh, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.